Ei, você aí. Eu sei que você não resiste a uma boa notícia, né? Uma notícia dada com credibilidade e pontualidade. Por isso seu rádio está sintonizado aqui na melhor estação. Porque nessa hora é hora do Jornal É Notícia. No ar, as principais notícias do Brasil e do mundo. Se é notícia, é Jornal É Notícia. Apresentação Léo Nunes. Direção e produção Diego Ferrari. No ar, Jornal É Notícia. Olá, hoje é terça-feira, dia 8 de novembro de 2022. Muito prazer, eu sou Léo Nunes. Estamos começando com o Jornal É Notícia. A partir de agora com as principais informações. As principais informações. Jornal É Notícia. Indústrias pequenas são menos afetadas por escassez de matéria-prima. A escassez e o encarecimento das matérias-primas estão afetando menos as indústrias de micro e pequeno porte. É o que revela a pesquisa trimestral Panorama de Pequena Indústria, divulgada no último dia 7 pela Confederação Nacional da Indústria, CNI. Segundo o levantamento, de julho a setembro, a falta de alto custo de matéria-prima continuou a ser principal preocupação na indústria de transformação, porém em menor intensidade que no trimestre anterior. Na indústria da construção, os juros elevados tornaram seu principal entrave. Na indústria extrativa, a carga tributária voltou a ser o maior problema. Para a analista de políticas e indústria da CNI, Paula, o encarecimento e a dificuldade de acesso às matérias-primas não deixaram de atingir a indústria, mas o problema foi menos assinalado no terceiro trimestre e deve recuar ainda mais no fim do ano. A pesquisa apontou a melhoria na situação financeira das indústrias de micro e pequeno porte. O índice de situação financeira chegou a 43,7 pontos no terceiro trimestre, apresentando o melhor resultado desde 2013. Segundo a CNI, o avanço pode ser explicado pelo aumento dos indicadores de satisfação com o lucro operacional e de facilidade de acesso ao crédito, que continuou crescendo, mesmo com os juros altos. As principais informações. Jornal É Notícia. Os policiais militares Rafael Cardoso e Leandro dos Santos Lopes morreram na manhã dessa segunda-feira durante troca de tiros em uma operação no complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Militar, o objetivo era coibir movimentações criminosas na região, incluindo relacionadas aos roubos de veículos e de carga. Outros 2 PMs foram feridos no local e seguem recebendo atendimento médico. Eles foram socorridos nos hospitais estadual Adão Pereira Nunes e municipal Dr. Moacir Rodrigues do Carmo. O policial Rafael Cardoso tinha 34 anos e o cabo Leandro Lopes, 36 anos. Os dois ingressaram na corporação em 2013. A Polícia Militar informou que os agentes foram atacados quando estavam na entrada da comunidade. A operação segue no complexo de favelas. Você está ouvindo Jornal É Notícia. Após 3 altas consecutivas, o percentual de famílias com dívidas a vencer no cartão de crédito, carnê de loja ou cheque especial, por exemplo, caiu 0,1 ponto percentual em outubro. De acordo com dados da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, divulgados nesta segunda-feira pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o percentual está menor tanto entre as famílias de rendas média e baixa, com até 10 salários mínimos, quanto para aquelas que têm maior renda, com faturamento superior a 10 mínimos. Já a inadimplência cresceu em outubro. A proporção de famílias com contas atrasadas passou de 30% para 30,3%, registrando a 4ª alta mensal consecutiva e a maior taxa anual desde março de 2016, segundo a CNC. Bahia, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Ceará e Roraima registraram as maiores proporções de famílias com contas atrasadas. Já entre os estados que tiveram redução do indicador, o destaque é o Ceará, seguido do Pará e o Maranhão. Você está ouvindo Jornal É Notícia. Há 24 anos, o Enem avalia o desempenho escolar do estudante que acaba de sair do ensino médio.
A nota do exame também é utilizada como critério de seleção para o ingresso em universidades públicas ou privadas, atraindo participantes que já concluíram os estudos há algum tempo. É o caso da estudante Ana Clara Costa, de 18 anos, que vai fazer pela terceira vez as provas do Enem. Ela está de olho em uma vaga no curso de medicina. A minha primeira vez realizando a prova foi em 2020, ainda como treineira. Já a segunda vez foi em 2021, como estudante do terceiro ano do ensino médio. E agora vai ser pela terceira vez prestando a prova, porém já formada. A minha expectativa, depois de tanto tempo de preparo, é uma boa nota, obviamente bons resultados, e eu espero que o tema da redação sejam temas que foram abordados anteriormente na televisão, nos jornais. A Ana Clara está entre os quase 3.004.000 inscritos do Enem 2022. As provas, tanto na versão impressa como na digital, vão ser aplicadas nos próximos 2 domingos, 13 e 20 de novembro. No primeiro dia, o estudante terá 5 horas e 30 minutos para responder a 45 questões de ciências humanas, outras 40 de língua portuguesa e mais 5 de inglês ou espanhol, além da redação. Já no outro domingo, serão 5 horas de provas para a resolução de 45 questões de ciências da natureza e outras 45 de matemática e suas tecnologias. Amanhã, o segundo episódio da série sobre o Enem vai trazer dicas para os estudantes utilizarem o tempo de uma forma mais eficaz nos 2 dias de provas. Você está ouvindo Jornal e Notícia. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, defendeu nesta segunda-feira a análise criteriosa de tecnologias e de parâmetros econômicos adotados pela pasta para a sustentabilidade do sistema de saúde. Ele destacou que o governo termina em dezembro, mas as políticas continuam. Esse ciclo do governo se encerra no dia 31/12/2022 e eu estarei lá até o último minuto, porque cada canetinha que o ministro faz, ela tem um poder de gerar modificações fortes para o sistema de saúde. E vamos usar a responsabilidade que sempre usamos para que possamos ampliar o acesso com qualidade. Há o tempo do governo e há o tempo da sociedade. O tempo da sociedade é o tempo todo. Os governos passam, as políticas públicas persistem. Queiroga defendeu o papel da Rebrates, a rede brasileira de avaliação de tecnologias em saúde, na incorporação de novas tecnologias no SUS e criticou a judicialização de tratamentos médicos. Segundo o ministro, somente em 2021, a União foi obrigada a custear mais de 2 bilhões de reais em tratamentos por decisões judiciais. Marcelo Queiroga apontou o conflito de interesses como um desafio e se colocou contra a transformação da Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, em agência. Porque se transformar numa agência, no outro dia será capturada pelo setor. E a gente sabe o que acontece com isso. As declarações foram dadas na abertura do 3º Congresso da Rebrates, em Brasília. Você está ouvindo Jornal e Notícia. No dia 24 deste mês, a seleção brasileira estreia na Copa do Mundo contra a Sérvia às 4 horas da tarde e muita gente vai querer um tempinho no trabalho para acompanhar a partida. Em Santa Catarina, os funcionários de uma startup de contabilidade digital vão ter esse benefício. A diretora executiva da empresa, Luana Menegatti, explica que a equipe vai ser liberada nos jogos às 4 da tarde e na segunda partida, marcada para 1 da tarde, vai ser instalada uma televisão para os empregados. Não tem por que não fazer. A gente vai ter atendimento aos nossos clientes da mesma forma com o pessoal que fica no plantão. E vale lembrar que o movimento cai bastante em momentos assim, porque os clientes também estarão assistindo aos jogos da Copa. Apesar da tradição, as empresas não são obrigadas a liberar os empregados nos dias de jogos. O advogado em direito do trabalho, Fernando Zarif, diz que essa decisão é facultativa às empresas, que podem abonar as horas faltantes ou combinar uma forma de compensar depois. Então, por exemplo, às vezes vai dispensar naquela tarde, o funcionário vai folgar 4 horas dentro do horário dele de expediente, combina de compensar ao longo dos outros dias da semana 1 hora por dia, por exemplo. E isso também pode ser feito, tanto por acordo individual como por acordo coletivo. O advogado ressalta que as férias não podem ser usadas para abater as horas flexibilizadas nos jogos. E caso a empresa não libere, o empregado que faltar
pode sofrer as punições previstas na lei. A FEComércio de São Paulo orientou os comerciantes a refletir sobre a importância cultural do evento, apesar das datas de jogos não serem feriados ou pontos facultativos. No setor público, o governo do Distrito Federal definiu horário diferenciado nos dias de jogos. As principais informações. Jornal é Notícia. Entre os dias 24 de outubro e 3 de novembro, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, realizou ações de fiscalização no mercado de combustíveis em 14 estados e no Distrito Federal, em todas as regiões do país. As ações ocorreram em postos e distribuidoras de combustíveis líquidos e revendas e distribuidoras de gás de cozinha, o GLP. Os fiscais verificaram, por exemplo, a qualidade dos combustíveis e o fornecimento do volume correto pelas bombas medidoras. Entre as irregularidades encontradas está a venda de combustível fora da especificação. Em São Luís, no Maranhão, um posto foi autuado e interditado por gasolina comum com teor de etanol de 71%, quando determinado na legislação é de 27%. Outra infração identificada foi o fornecimento de combustível ao consumidor num volume inferior ao que era registrado no painel da bomba. No Pará, 3 postos de uma mesma rede foram autuados e 5 bombas interditadas por fornecerem, em média, até 700 ml a menos a cada 20 litros. Todos os estabelecimentos autuados pela agência reguladora estão sujeitos a multas que variam de 5 mil a 5 milhões de reais. Denúncias sobre irregularidades no mercado de combustíveis podem ser enviadas à ANP pelo site gov.br/ANP ou pelo telefone gratuito 0800 970 0267. As principais informações. Jornal é Notícia. Estão abertas as inscrições para o 6º concurso de vídeo 1 Minuto contra a Corrupção, organizado pela Controladoria Geral da União, a CGU, e pela Universidade Federal da Paraíba. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 25 de novembro. Cada participante pode inscrever até 2 vídeos. O concurso é nacional e qualquer cidadão brasileiro maior de 18 anos pode participar. A ideia do concurso, segundo a CGU, é incentivar a produção de curtas-metragens de até 1 minuto de duração de todos os gêneros. Pode ser ficção, clipe, publicidade ou documentário. Basta que os enredos promovam a conscientização para prevenir e combater a corrupção. Outra regra do edital é que os vídeos produzidos sejam originais, inéditos, com classificação livre e sem conteúdo que comprometa a imagem e a dignidade de menores de idade. Os 3 melhores vídeos serão premiados com troféu e certificado, além de serem exibidos no 17º Fest Aruanda do Audiovisual Brasileiro em João Pessoa. Você está ouvindo Jornal é Notícia. Ministro da Saúde pede que pais vacinem filhos contra a poliomielite. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um pronunciamento em cadeia de rádio e TV na noite do último domingo, dia 6, pedindo para que os pais ou responsáveis vacinem as crianças contra a poliomielite. Segundo dados do Ministério, a campanha de vacinação que ocorreu em agosto e setembro deste ano vacinou menos de 70% do público-alvo, composto por crianças de 0 a 5 anos. A meta é imunizar 95% das crianças nessas faixas etárias em todo o país. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma das doenças contagiosas agudas causada por um vírus que vive no intestino, o poliovírus, e que pode infectar crianças e adultos por meio de um contato direto com fezes ou secreções eliminadas pela boca de pacientes. Nos casos graves em que acontecem as paralisias musculares, os membros inferiores são os mais atingidos. O Ministério da Saúde está empenhado para manter o Brasil livre da poliomielite, destacou o ministro. O Brasil reforçou a necessidade dos países americanos se mobilizarem para erradicar a enfermidade.
Queiroga lembrou ainda que na última semana o governo lançou um plano de combate à poliomielite com o objetivo de organizar o trabalho da União, dos estados e dos municípios. Entre as ações prioritárias está o fortalecimento da vigilância epidemiológica e da vacinação. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Você acabou de conferir o primeiro bloco, a gente vai dar uma pausa, já tem muito mais pra você. Fique ligado, Jornal é Notícia, volta já! Já estamos de volta com o Jornal é Notícia. Já estamos de volta por aqui nesta terça-feira com o Jornal é Notícia. As principais informações. Jornal é Notícia. Consultas Públicas vai tratar de agrotóxico para culturas minor crops. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou uma portaria que submete uma proposta conjunta do Ministério, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa a uma consulta pública por 90 dias. A proposta estabelece as diretrizes e exigências para o registro dos agrotóxicos, seus componentes e afins para culturas com suporte fitossanitário insuficiente, também conhecidas como minor crops, e pequenos usos, bem como o limite máximo de resíduos permitido. A proposta visa adequar e aprimorar a instrução normativa conjunta no número 1/2014, com o objetivo de ampliar o registro de produtos para CSFI, que podem ser utilizados como uma opção no manejo integrado de pragas e favorecer o desenvolvimento dessas culturas de forma segura e eficiente. A novidade da proposta que vai à consulta pública é a inclusão de pequenos usos para a utilização de produtos em culturas sem expressividade de áreas cultivadas ou uso eventual de um produto em culturas de importância econômica, como o tratamento de semente ou material propagativo exclusivamente para exportação e cultivos de espécies florestais, como exceção da cultura de eucalipto, na norma conjunta. As principais informações. Jornal é Notícia. Valdemiro Colombiano tem 64 anos, faz caminhadas diariamente e sempre cuida da saúde. Ele tomou a vacina contra a gripe e as 4 doses contra a Covid-19. O servidor público acredita que foram os imunizantes que ajudaram a evitar formas graves das doenças. Olha, eu tenho já na televisão, escutado e visto ali, que numa determinada idade a gente tem que procurar os órgãos competentes para a gente se vacinar, e foi o que aconteceu comigo. Valdemiro pode não ser maioria nessa faixa etária. Uma pesquisa feita em 9 países, incluindo o Brasil, mostra que pessoas acima dos 50 anos que cuidam da saúde não estariam preocupadas em receber as doses das vacinas. O estudo foi feito com quase 10 mil adultos em parceria com a farmacêutica GSK, que fabrica e vende imunizantes. Mais de 80% dos entrevistados afirmaram ter feito check-up de rotina nos últimos 5 anos. A maioria absoluta, 88%, respondeu que tomou pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Entretanto, esse índice cai quando se trata de outras doenças. Pouco mais da metade das pessoas ouvidas receberam o imunizante contra a gripe nos 5 anos anteriores e apenas 14% se vacinaram contra a pneumonia no mesmo período. No caso do Brasil, a vacina contra a gripe faz parte do Programa Nacional de Imunizações para pessoas a partir dos 60 anos, e o imunizante contra a pneumonia é indicado para condições clínicas especiais, por exemplo, para hospitalizados. De acordo com os responsáveis pela pesquisa, uma das razões para a diferença entre a quantidade de pessoas que fizeram exames de rotina e a alta proporção das que não se vacinaram pode ser a crença de que quem está aparentemente saudável teria mais resistência às infecções. A pesquisa também ouviu mais de 600 profissionais de saúde e 74% revelaram que costumam alertar os pacientes que, mesmo que se sintam saudáveis, a idade avançada aumenta o risco de doenças. Os pesquisadores concluíram que uma melhor comunicação pode incentivar a vacinação. Segundo eles, dizer que o imunizante é indicado para que os pacientes mantenham o controle sobre a própria saúde pode ser uma estratégia mais efetiva do que dizer, por exemplo, que a vacinação é importante porque os pacientes estariam envelhecendo. As principais informações.
Jornal é Notícia. Até o início da manhã desta segunda-feira, pelo menos 5 passageiros morreram em consequência de um acidente com um micro-ônibus que embarcava em uma balsa para seguir viagem até Santarém, no oeste do Pará. O micro-ônibus teria perdido o freio e caído no rio por volta das 4 horas da manhã. Segundo o delegado Lucivelto Ferreira, o micro-ônibus com dezenas de passageiros a bordo caiu no rio Amazonas quando manobrava já em cima da balsa. Um micro-ônibus estava em cima da balsa para fazer a travessia aqui para Santarém. Foi quando ele caiu na água e aparentemente nós temos informações extraoficiais que 5 pessoas morreram dentro do ônibus e uma está desaparecida. Nós estamos acionando aqui ao CPC, a Marinha também já foi acionada, o Corpo de Bombeiro, para que ali o CPC possa fazer a remoção, fazer também o local de crime, ver a situação, a estrutura técnica ali. A Marinha do Brasil já deslocou uma equipe para o local do acidente e terá a ajuda dos mergulhadores do Corpo de Bombeiros para tentar localizar os passageiros desaparecidos. O veículo vinha do município de Alenquer, com destino a Santarém. As principais informações. Jornal é Notícia. O Parlamento Amazônico vai se reunir entre 8 e 10 de novembro no Congresso da República da Colômbia para a 6ª Assembleia Ordinária. A missão ocorre em meio ao debate mundial promovido pela Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27, que acontece até 18 de novembro no Egito e tem participação do Programa Paisagens Sustentáveis da Amazônia e da International Conservation Caucus Foundation para conhecer casos de sucesso de empreendimentos comunitários que permitem o uso sustentável dos recursos naturais e geram benefícios ambientais e socioeconômicos. A Fundação fornece suporte por meio de informações e programas educacionais a formuladores de políticas públicas sobre questões que aumentem a eficácia do apoio governamental a projetos internacionais de conservação. O presidente do Parlamento Amazônico, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, explicou sobre os temas que devem ser discutidos na reunião. Nós vamos voltar às pautas de bons projetos, de ações que venham a preservar o meio ambiente, evitar queimadas, desmatamento, garimpo ilegal, tráfico de madeira ilegal. Então, essa troca de informações entre os parlamentares é muito importante que ela possa ser reativada. Fazem parte do Parlamento Amazônico Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. As principais informações. Jornal é Notícia. Covid-19. Brasil registra 1.077 casos e 6 mortes em 24 horas. O Brasil registrou, segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, 1.077 novos casos e 6 mortes por Covid-19 em 24 horas. Desde o início da pandemia foram registrados 34.851.450 casos e 688.348 mortes pela doença. O boletim também registrou 86 mil casos em acompanhamento e 34.076.743 pessoas que se recuperaram da doença, o que representa 97,8% dos infectados. Os dados deste último sábado não incluíram o número de casos de mortes do Acre, da Bahia, do Distrito Federal, do Maranhão, de Minas Gerais, do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, da Paraíba, de Pernambuco, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, de Roraima, de São Paulo e de Tocantins. São Paulo é a unidade da federação com maior número de casos e de óbitos, com 6,15 milhões e 175.640 mil mortes. Em relação aos casos, o estado do Sudeste é seguido por Minas, 3,89 milhões, e Paraná, 2,75 milhões. O menor número de casos foi registrado no Acre, com 149.916, em Roraima, 175.594 e no Amapá, 178.467. Segundo o Ministério da Saúde, foram aplicados até agora 488,73 milhões de doses de vacina, sendo 180,4 milhões de primeiras doses, 160
62,4 milhões das segundas doses e 5 milhões de doses únicas. As doses de reforços ultrapassaram 100 milhões. As segundas doses de reforço são 35,6 milhões e as doses adicionais 4,8 milhões. As principais informações. Jornal é Notícia. Você acabou de conferir esta edição de terça-feira. Voltaremos amanhã, quarta-feira, com muito mais aí no seu rádio com o Jornal é Notícia. Você conferiu mais uma edição do Jornal é Notícia. Voltaremos na próxima edição. Agora, na programação Gospel News, acompanhe as principais notícias gospel do Brasil e do mundo. E a música My Jesus liderou as listas de canções mais ouvidas e ganhou prêmios. A artista que compôs a letra e melodia após a trágica morte do seu irmão mais velho, Jacob, em um acidente de carro, Annie Wilson, disse que o relato da mulher é um testemunho do impacto que a música exerce. My Jesus foi a número 1 em 2021 ao longo de 7 semanas na lista da Billboard sobre músicas cristãs ouvidas em serviços de streaming. Você ouviu Gospel News. Até a próxima edição. Agora, na programação Gospel News, acompanhe as principais notícias gospel do Brasil e do mundo. E um estudante que lia a Bíblia em frente a uma universidade durante um protesto de ativistas progressistas teve seu exemplar das Escrituras rasgado pelos miliantes. A identidade do estudante cristão que frequenta a Universidade de Wisconsin-Madison e teve sua Bíblia rasgada pelos ativistas progressistas não foi revelada. O protesto contra a exibição do documento, produzido pelo comentarista político conservador Matt Walsh, descambou para acusações de fascismo, nazismo e racismo contra o produtor. Durante esse protesto, a Bíblia foi tomada do estudante, que lia em voz alta. Uma ativista enfiou páginas inteiras na boca, enquanto outro manifestante rasgava outras páginas e a cuspia no chão. De acordo com informações do portal The Christian Post, apesar dos protestos raivosos, cerca de 400 pessoas compareceram à exibição do documento. Gospel News fica por aqui, amanhã tem mais. Para você um grande beijo e até lá! Você ouviu Gospel News. Até a próxima edição. Agora, na programação Gospel News, acompanhe as principais notícias gospel do Brasil e do mundo. Não é novidade que, para a grande maioria das famílias cristãs, permitir que seus filhos tenham acesso a conteúdos da TV e internet é algo que exige bastante atenção e preocupação. Diante disso, apps de conteúdo bíblico para crianças têm crescido rapidamente no país. Isso porque se tratam de apps que visam oferecer aos pais uma alternativa segura sobre o que seus filhos recebem de conteúdo. E foi pensando nisso que Flagmar Oliveira, diretor executivo da Joy Kids, pensou em oferecer aos pais algo de qualidade, acessível e digno de confiança. Se trata de um aplicativo de conteúdo 100% cristão, voltado para as crianças. O criador do projeto disse que foi tocado por Deus durante a realização de um trabalho de conclusão de pós-graduação ainda em 2014, mas só em 2018 que a marca foi registrada como empresa. O lançamento do aplicativo cristão para crianças, contudo, só ocorreu este ano, segundo o JM Notícias. Você ouviu Gospel News. Até a próxima edição.